Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, ouvintes do podcast Urbanidades. Eu sou João Pena e este é um podcast do Urbandata Brasil, que é ligado ao Centro de Estudos da Metrópole, da USP, Universidade de São Paulo. O tema de hoje é Diáspora Africana nas Cidades Brasileiras, Ensino e Universidade. Este episódio integra uma série sobre diáspora africana nas cidades brasileiras, feita em parceria com o Grupo de Pesquisa DALI, Decolonizar a América Latina e seus Espaços, vinculado à UFBA, Universidade Federal da Bahia, do qual sou pesquisador. Esta série com 3 episódios é um desdobramento do dossiê Cidades Africanas, publicado na revista Laje, vinculada também à UFBA. O dossiê foi organizado por mim, João Pena, por Celene Veríssimo, professora da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e Murad Jorge Mussi Vaz, professor da UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O dossiê conta com 3 volumes, que tratam de cidades e arquiteturas, raça e questões emergentes na África e na diáspora. Tem a tradução de importantes artigos e também tem textos originais de autores e autoras do Brasil e de diversos outros países, da África e da diáspora. Para ter acesso livre e gratuito, basta entrar no site da revista Laje, que deixamos aqui na descrição deste episódio. Para a discussão de hoje, temos aqui 3 pessoas. Andrea Moassab, que é arquiteta urbanista, mestre e doutora em comunicação e semiótica, é professora e uma das responsáveis pela implantação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, é também professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento da mesma universidade. Antes de ingressar na UNILA, Andrea foi professora da Universidade de Cabo Verde. Ela é coordenadora do MALOCA, Grupo de Estudos Multidisciplinares em Urbanismos e Arquiteturas do Sul, editora-chefe do Caderno Maloca e também coordena a editora da UNILA. Temos também Fábio Macedo Velame, que é arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura da UFBA, Universidade Federal da Bahia, onde também fez mestrado e doutorado. Desde 2009 é professor desta faculdade, onde atua na graduação e na pós-graduação. Fábio é coordenador do Etnicidades, grupo de estudos étnico-raciais em arquitetura e urbanismo, que tem realizado importantes atividades como o Seminário Salvador e Suas Cores. Recentemente, foi eleito diretor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, tornando-se o primeiro diretor negro desta faculdade. Temos também Renato Emerson, dos Santos, que é geógrafo, mestre em planejamento urbano e regional e doutor em geografia. Foi professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e desde 2018 é professor do IPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros e coordena o NEGRAM, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais. Eu sou João Pena, urbanista, graduado pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, sou mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, sou professor do curso de Urbanismo da UNEB e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais da mesma universidade. Sou pesquisador do Grupo de Pesquisa DALI e, como falei antes, sou um dos editores do dossiê Cidades Africanas, publicado na revista Laje. Obrigado, Fábio, Andrea e Renato, por aceitar o convite para essa conversa sobre diáspora africana nas cidades brasileiras, focando em ensino e universidade. Vocês 3, que são autora e autores de textos do dossiê Cidades Africanas, e enriquecem muito a discussão. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Bom dia, Renato. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradeço imenso o convite da revista Laje, do Grupo Laje e também do podcast Urbanidades. Vai ser um prazer estar aqui para esse debate. Alô, bom dia a todos e a todas e a todos. Gostaria de parabenizar e agradecer o convite do Urbanidades, assim como o convite conduzido e realizado pelo Grupo IDALI, do qual a gente vem construindo algumas parcerias importantes, e parabenizar mais uma vez pela edição da revista, da dossiê da revista Laje, que abordou as cidades africanas, afro-brasileiras e afrodiaspóricas. Estamos aqui e agradeço mais uma vez por estar na presença de colegas de longa data, professor Andrea Moassab, professor Renato Emerson, pessoas que nós admiramos, apoiamos a trajetória e a luta acadêmica para, digamos, construir um campo das relações étnico-raciais dos africanos, afro-brasileiros e diaspóricos na arquitetura, no urbanismo, na geografia, nas disciplinas espaciais aqui no Brasil, em todas as instâncias acadêmicas, seja na pesquisa, na extensão, no ensino de graduação e pós-graduação. É isso.
Vamos começar uma conversa aqui sobre essas questões. Olá, bom dia para quem é de bom dia, que está aqui conosco agora, boa tarde para quem for de boa tarde, boa noite para quem for de boa noite, dependendo do horário que as pessoas nos ouçam. Então, em primeiro lugar, uma saudação a todas as pessoas que nos ouvem nesse podcast, também a saudação a essa companheirada que está junto comigo nesse podcast, João Pena, Andréa Moassa e Fábio Velame, que são referências para mim também nessas discussões. E, enfim, um agradecimento ao podcast Urbanidades e também à revista, a Laje Urbanidade, pelo convite para participar desse conjunto de iniciativas da revista e também agora dessa conversa que eu acredito que vai ser bastante profícua entre nós aqui. Muito obrigado. Que prazer, pessoal, estar com vocês. Eu quero começar com uma pergunta para os três. Desde 2003, a Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, mas de forma restrita ao ensino básico. No ensino superior, não existe a obrigatoriedade, por lei, mesmo que muitos profissionais, sobretudo de cursos de licenciatura, sejam formados e formadas para trabalhar principalmente no ensino básico. Além disso, o enfrentamento ao racismo requer uma atuação nos diversos campos do conhecimento e em todas as esferas, ou seja, é urgente uma formação acadêmica antirracista. Nesse sentido, como vocês avaliam a inclusão das questões étnico-raciais na formação profissional nas áreas de geografia, arquitetura e urbanismo? Olha, eu acho que é uma questão fundamental para a gente pensar e precisa avançar muito nesse sentido. Apesar de não ter a obrigatoriedade na lei, é importante dizer que o INEP, nos seus manuais de avaliação de curso, tem lá o quesito. O avaliador precisa identificar como que o curso de graduação, o avaliador que vai fazer as avaliações periódicas do curso de graduação, ele precisa identificar como que o curso responde ou atende à legislação e o ensino de história da África e cultura africana e das relações étnico-raciais. Apesar de não ser central, deveria ser uma obrigatoriedade, acho que deveria estar na lei, esse quesito está lá como um quesito de avaliação. E justamente como aqui na Unila a gente fez um curso novo, já no seu primeiro PPC a gente conseguiu introduzir essas disciplinas. A gente tem 2 disciplinas pertinentes, uma que se chama Arquiteturas Afro-Brasileiras, que nesse momento de revisão do PPC já se transformou em Arquiteturas Afro-Latinas. Nesses 10 anos aqui de experiência com a disciplina e por conta do escopo da Unila, já foi pro título da disciplina debater a experiência espacial e arquitetônica em todo o continente, e a gente tem uma disciplina que se chama Arquitetura e Cidades Africanas. Mas, infelizmente, claro, até por conta de não estar na lei como obrigatório, a gente conseguiu que essas disciplinas fossem apenas optativas. O ideal é que elas fossem obrigatórias, mas de qualquer maneira, a gente acredita que foi um passo muito importante. A gente já tem um acúmulo desse ensino e dessas disciplinas no curso de arquitetura, e esse tema também ele é transversal aqui no nosso curso. E, bom, queria aproveitar e saudar o professor Fábio, que desde longa data é parceiro nosso, a UFBA, ele vai contar para nós com certeza. A UFBA também é uma das instauradoras dessa prática do ensino aí na universidade, e foi sempre uma inspiração para nós, com quem a gente vem mantendo esse diálogo e construindo esse debate já há bastante tempo. Então eu não vejo outra saída. Se a gente quer discutir século XXI, qualquer que seja a área de conhecimento, é preciso olhar para a África, é preciso olhar para as experiências também aqui afro-brasileiras, ou no caso da Unila, afro-latina, para entender o mundo, para valorizar o conhecimento que veio com muito sofrimento, é verdade, atravessou o Atlântico, mas que faz parte de uma série de saberes nossos incorporados no nosso cotidiano, saberes de tecnologia, saberes de ocupação de território. São muitos saberes que a gente precisa conhecer melhor, trabalhar melhor, especialmente quando a gente vê o mundo em colapso ambiental. Com certeza, aprender com os povos tradicionais, aprender com a experiência que veio com o povo negro do outro lado do Atlântico me parece fundamental para a gente estabelecer um caminho
para o século XXI. Se diz Yorubá, bom dia. Mais uma vez agradecer o convite. Dizer que é um prazer estar mais uma vez. Parceria para o professor André, para o professor Renato, pessoas que nós temos um carinho muito grande, acompanhamos a luta, a trajetória, a militância nessa construção desse campo no Brasil, disciplinas espaciais, da arquitetura, do urbanismo, da geografia e tantas outras. Eu só gostaria de ampliar uma reflexão da obrigatoriedade do ensino das relações étnico-raciais, estudos de história e cultura africana e afro-brasileira no nível superior. O Conselho Nacional de Educação emitiu um documento ligado à Instrução Normativa, número 3 de 2004, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, ensino, história e cultura afro-brasileira e africana em todos os níveis da formação. Ensino fundamental, do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior também. Então, hoje é obrigatório também todos os cursos terem um conjunto de componentes curriculares que tratem de história e cultura africana e afro-brasileira em relações étnico-raciais, também de outras que eles estão pautando, como Libras, questões ambientais, entre outras. Isso é interessante porque há 4 anos atrás a UFBA foi instigada, foi cobrada pelo Ministério Público Federal para apresentar disciplinas, plano de curso, plano de aula, estruturas curriculares que evidenciasse a presença desses conteúdos didáticos nos cursos de graduação da UFBA. Inclusive a Prograde se mobilizou todos os diretores, todos os colegiados e todas as unidades tiveram que enviar suas disciplinas e onde estavam dando esse conteúdo. Mas claro que mesmo sendo uma questão que já avançou do ponto de vista institucional, já está muito longe do que se deseja, que se necessita para o país que teve sua construção de suas cidades a partir do processo afrodiaspórico. Nós pegamos aí praticamente a grande maioria das metrópoles, cidades de médio porte no Brasil, onde 70% a 80% das cidades são mais populares, bairros negros, eles surgiram ou de quilombos, ou surgiram de terreiros de candomblé, ou surgiram de habitações de libertos, escravos de ganho, escravos de aluguel. Então, não dá para entender as cidades brasileiras e sua complexidade, nas suas lutas, nas suas existências, nas suas formas de produção e existência, sem ter como espelho uma reflexão sobre as cidades e arquiteturas africanas. Então, umbilicalmente conectados. Claro que um lugar na região do país, um pouco mais, um pouco menos, mas todas elas têm a presença da mão negra na sua construção, no seu nascimento, no seu DNA. Então, isso é uma coisa importante para se refletir. E aí, partindo para a questão da formação, dessa presença do nível superior, acho que tem os movimentos que precisam ser feitos. Pegar a Lei 10.139, tem mais quase 20 anos, não foi ainda implementada de forma efetiva. A lei está aí, mas a gente sabe como acontece. Dia do índio tem aquela atividade no mês de abril, no dia da Consciência Negra, mês de novembro, os professores fazem aquela atividade. Para todos os efeitos, o conteúdo foi dado em um ano. Na realidade, as coisas não são bem por aí. Tanto que a gente vê a manutenção do racismo estrutural, institucional, ambiental, religioso e tantas outras categorias, exatamente porque a questão do ataque, da raiz do problema está no processo formativo de formação da sociedade brasileira. A Lei 10.139 é um instrumento de luta antirracista que não conseguiu ainda se difundir e se consolidar no sistema educacional brasileiro. Claro e óbvio, pelo próprio racismo institucional. E aí, na universidade, eu acho que tem 2 movimentos que tem que ser feitos, pouco inspirados, nos chama movimento de pinção, de integração, e outra de combate, enfrentamento, na pegada de Malcolm X e Martin Luther King, de Booker Washington ou de Willie de Bois. É o seguinte, ao mesmo tempo que a gente tem que criar disciplinas cujos títulos tragam as questões das relações étnico-raciais, estudos africanos e afro-brasileiros, disciplinas obrigatórias e optativas na graduação e pós-graduação, é poder demarcar politicamente esse espaço do ponto de vista epistemológico, teórico e crítico, e aqui a Faculdade de Arquitetura já avançou bastante nesse sentido. Nós criamos um conjunto de disciplinas na graduação e na pós, criamos arquiteturas afro-brasileiras, tal como o NIRA, criamos a disciplina de relações étnico-raciais da arquitetura urbana e cidade, criamos a disciplina de cidades africanas na contemporaneidade, criamos a disciplina de urbanismo africano, 100 mil anos, os africanos construindo cidades, com o professor Henrique Cunha, criamos a disciplina de bairros negros, a reforma das populações negras de produção da cidade, e criamos a disciplina de diáspora negra e cidade, arquitetura de cidades afrodiaspóricas, ou seja, um conjunto de disciplinas obrigatórias e optativas que tensionam o currículo, que tensionam a estrutura acadêmica universitária ocidental, eurocêntrica, trazendo essas questões. E do outro lado, é um movimento de integração, de fazer com que todas as demais disciplinas ainda tenham adoçar os cursos da perspectiva do campo da tecnologia, da história da teoria crítica, do planejamento urbano, do urbanismo, das expressões gráficas, elas tenham dentro das suas emendas conteúdos ou atividades que abordem, digamos, conteúdos relações étnico-raciais dos africanos e afro-brasileiros. Ou seja, o que eu chamo de movimento de pins. De um lado, pegar o que está aí, o currículo existente, predominantemente ocidental e eurocêntrico, e fazer com que o tema das relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira seja transversal e que atravesse todas as disciplinas do currículo eurocêntrico, no sentido de integração, e no outro,
mais combativo de fazer esse movimento de pautar politicamente e dar espaço, dar visibilidade à questão da temática, criando disciplinas optativas e obrigatórias. Mas para isso, 2 movimentos também não é o suficiente, porque aí cai uma armadilha que a gente pensa que domina a linguagem, mas às vezes a linguagem não domina. Qual é a armadilha? Não adianta eu criar uma disciplina arquitetura afro-brasileira e um professor pegar aquela disciplina que não tem uma formação, que não tem uma trajetória militante ou acadêmica naquela área e daquela disciplina a partir dos cânones europeus. A forma de ver a arquitetura do Ocidente, que a gente aprende a partir da nossa herança francesa, a missão francesa, que está na base de boa parte das faculdades de arquitetura do Brasil, a partir de perspectivas de cheios e vazios, de proporção, de simetria, de materiais, de técnicas, da percepção, porque, ou seja, não adianta eu criar disciplinas no qual elas serão dadas e problematizadas a partir de uma perspectiva ocidentalizada e eurocêntrica. O que eu estou dizendo com isso? A gente tem que não só criar disciplinas com essas questões, ou coloca esse conteúdo na disciplina existente, mas elas têm que ser dadas a partir das cosmopercepções, das formas de ver o mundo, o ethos, a ética, a estética, ou seja, o conjunto de valores, suas expressões materiais, dos povos negros do Brasil, as comunidades afro-brasileiras aí dos terreiros, dos quilombos, afoxés, maracatus, congadas, reisadas, corridas, dos broncos afro, também dos povos africanos. Ou seja, a ruptura, a necessidade de alargamento, seja criando disciplinas novas, seja introduzindo nos conteúdos existentes, de uma mudança, uma ampliação epistemológica, porque senão nós cairemos na armadilha de reproduzindo a mesma lógica de pensar, hierarquizar, da colonialidade e do pensamento eurocêntrico. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui como observação. Muito obrigado e vamos ao debate. E você, Renato, o que acha dessa questão? Essa questão é extremamente complexa, de respeito de disputas que vêm sendo feitas a partir da promulgação da Lei 10.139. É uma lei que tem um histórico bastante amplo, complexo, de lutas anteriores do movimento negro, tentando tomar essa dimensão da formação como uma dimensão fundamental para o combate ao racismo no Brasil. O movimento negro tem um histórico amplo de lutas por educação, lutas por acesso à educação, lutas pela qualidade, centralmente, diria que talvez o termo seria disputas por currículo, que remontam a muitas décadas e desde o século XIX, que vão desembocar na Lei 1939. Houve um conjunto de leis estaduais e municipais nos anos 80 e 90 já apontando essa direção, e a Lei 1939 é uma culminância do ponto de vista jurídico dessas conquistas do movimento negro. Então a gente tem que tentar, a implementação dela, buscar a complexidade que esse movimento social propôs, né? Que é o sujeito social que disputa currículo, pensando a educação como um processo de formação humana fundamental para a transformação da sociedade, para que a gente consiga dar o alcance social que esse ator busca. Nesse sentido, eu acho que a fala do Fábio e da Andréia, né, já são bastante ricas, apontando, mostrando uma coisa que eu venho observando quando eu pesquisei sobre a implementação da Lei 1939 no ensino de geografia, na educação básica, né, ficou muito marcante, né, como resultado das nossas pesquisas, é de que essa lei, como qualquer outra lei, ela tem um assunto, a implementação é fruto das interpretações que se fazem dela. E as interpretações são disputadas. Há sempre um processo de disputa por interpretação. Né, o Fábio, por exemplo, mencionou o parecer do Conselho Nacional de Educação, exarado em 2004, que é um parecer que tenta interpretar a lei com a complexidade do processo de formação dela. Ou seja, é um parecer que dá a ela a amplitude proposta pelo movimento social, que, enfim, que construiu a promulgação da lei. A questão é que a implementação da lei, nos diferentes lugares onde ela tem que ser implementada, né, nas diferentes esferas sociais, depende de novas interpretações. O tempo todo a gente tem disputas de interpretação. No ensino básico, eu observei isso, né, a lei tendo a sua interpretação disputada em comunidades escolares, por exemplo, com docentes apontando interpretações mais abrangentes, docentes apontando interpretações menos abrangentes, e outros integrantes de comunidades escolares, pais, mães, responsáveis, coordenações escolares, movimentos sociais que dialogam com a escola, enfim, além também de outras arenas, como, por exemplo, a Secretaria de Educação, etc. Em todos esses espaços, a lei é disputada, a interpretação é disputada e a forma de implementação também vai ser disputada. Na universidade não é diferente. A gente tem aí essas vitórias institucionais que o Fábio mencionou, por exemplo, de alguns mecanismos de avaliação passarem a pautar atendimento à Lei 10.139 também no ensino superior. Ela já é considerada obrigatória nos cursos de formação de professores para atuar no ensino básico, mas em cursos que não formam docentes para o ensino básico, você tem a interpretação normalmente restritiva do que é a lei e normalmente, né, o que predomina ainda é a ideia de que não, isso não tem nada a ver comigo, então no meu curso não tem que entrar. Mas ela é disputada também na universidade. Então hoje eu diria que os principais avanços que a gente tem talvez não são nem por essas vitórias institucionais, mas sim pela ação de
sujeitos dentro do cotidiano universitário. Eu falo de docentes envolvidos, engajados com isso, como o Fábio mencionou, estudantes. A gente tem hoje um conjunto de coletivos de estudantes negros e negras em diversas universidades que estão disputando currículo nas suas graduações e pós-graduações também, tensionando docentes, tensionando disciplinas, tensionando programas para que isso avance nos seus espaços. A gente tem grupos de pesquisa que também vão disputar essa interpretação, e isso que vem, talvez, levando maiores conquistas no seio da nossa universidade. O Fábio acho que faz um mapeamento bastante interessante que a gente vem fazendo nesses enfrentamentos, por todas as questões que envolvem, por exemplo, a luta pela constituição de disciplinas obrigatórias tratando dessas temáticas, ou disciplinas optativas também. Isso também vem aparecendo nos casos que eu venho observando também, na atuação que eu venho tendo dentro da universidade, tanto na UERJ, quando eu fui professor lá durante 18 anos, e também agora no PUR, na UFRJ. Todos os desafios curriculares que se envolvem, por exemplo, o tratamento dessas temáticas de maneira transversal, ou seja, incidindo sobre as diferentes disciplinas ou criação de disciplinas específicas. Eu vivi essa disputa curricular quando eu era professor do departamento de Geografia, que nós enfrentamos essa discussão, criamos uma disciplina ou trabalhamos nas diferentes disciplinas constitutivas da formação de Geografia. Por exemplo, História do Pensamento Geográfico, debate racial incide sobre isso, como é que isso pode ser contemplado. Geografia agrária, geografia urbana. Hoje, a gente tem um curso de graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, a gente chama de GP10, e no GP10 a gente criou uma disciplina obrigatória, que é Relações Raciais e Políticas Públicas, que é a disciplina que eu venho oferecendo, que trabalha o histórico de políticas ligadas a relações raciais no Brasil, trabalhando desde as políticas de branqueamento da população até a incidência sobre a ação pública da emergência do projeto de democracia racial, também tem um reflexo em políticas públicas, e as experiências mais recentes de políticas de promoção de igualdade racial. Além disso, a gente vem fazendo essas discussões no âmbito da pós-graduação, lá no PUR, também trabalhando disciplinas de raça e cidade, enfim, relações raciais, racismo, relações de poder e dominação, enfim, temos tentado incluir isso em disciplinas eletivas específicas sobre isso, mas também a gente tem feito um esforço de transversalização junto a outros docentes, outros e outras docentes do Instituto, que tem incorporado, enfim, infelizmente, o nosso Instituto, a gente tem uma aderência bastante interessante do corpo docente para trabalhar essas questões, então existe um esforço coletivo de inclusão disso também nessas outras disciplinas. E aí eu quero deixar, não me estender muito, talvez algumas vertentes de tensionamento curricular que essa implementação traz. Em primeiro lugar, a ideia de que a gente precisa incorporar relações raciais e o racismo como objeto nas nossas disciplinas. Não só como um termo específico, mas como um tema transversal. Estou falando de trabalhar os fundamentos do racismo, que são as leituras de mundo, visões de mundo, que instituem o racismo como um sistema de dominação, visão de si, visão do outro, construção de identidade, de autoridade, e como é que isso se transforma em matriz de conhecimento e matriz de saberes, as práticas do racismo, como é que elas se revelam. Acho que o Fábio mencionou bastante isso na prática arquitetônica aqui, como é que o racismo estrutura práticas construtivas, não só implementando práticas construtivas, mas também apagando outras práticas construtivas, e os resultados desse sistema de dominação, as desigualdades raciais, as formas de desigualação social. Trazer isso como tema, como objeto fundamental. E, de outro lado, essa valorização de epistemes outras, de algo com matrizes não eurocêntricas de conhecimento nos diferentes campos. Eu sou não arquiteto aqui dessa mesa, dessa conversa, mas vem dialogando também com essa dimensão do fazer e do produzir a cidade. É fundamental que a gente valorize outras epistemes, outras formas de fazer, de produzir, de performar a cidade, que são feitas por comunidades negras ao longo da história e hoje, não só nas suas formas de resistência ao racismo, mas também nas suas formas de reconstrução da existência, ou seja, na valorização das chaves de agência negra, de criatividade negras. E aí eu estou falando de negra não só do ponto de vista biológico corpóreo, essa matriz mais fenotípica que constitui o racismo à brasileira, mas também a dimensão cultural, das matrizes culturais negro-africanas e negro-brasileiras, que são também formas de racialização que ocorrem na nossa realidade. Eu creio que incorporar essas dimensões, não só como pontos de conteúdo específico, mas como elementos transversais à constituição de todos os conteúdos e como matrizes epistêmicas, são as estratégias fundamentais para a gente conseguir trazer a Lei 10.139 para o ensino superior. Felizmente, hoje isso vem sendo disputado na sala de aula, nas redefinições curriculares, como arenas onde a luta antirracismo vai tentar disputar currículo. Eu queria complementar as falas já bastante densas dos colegas, mas continuar um pouco nesse assunto da educação, ensino superior, lembrando o seguinte, claro, a gente falou aqui de várias legislações de institucionalização, obrigatoriedade do ensino, das relações étnico-raciais, histórico
cultura africana e afro-brasileira, que eu acho que foram passos importantes que precisam ser evidentemente aprofundados. Mas eu queria lembrar que o tripé do ensino superior inclui também a extensão e a pesquisa. Então a extensão também vai desempenhar um papel fundamental para a gente fazer a ponte com a sociedade, quer dizer, o racismo ele tem que ser resolvido em todos os âmbitos da nossa vida cotidiana. Então projetos de extensão não só falem com a comunidade sobre esse tema, mas que também tragam e valorizem todos esses saberes. Os colegas já falaram bastante bem que estão fora muitas vezes da universidade, para dentro da universidade, é trabalhar com a população quilombola, os povos de terreiro, enfim, todas essas comunidades que têm ficado de fora e alijados do ensino superior e que trazem consigo um conhecimento ancestral que é fundamental para a gente conseguir avançar. E eu não podia deixar de falar da pós-graduação. A gente tem falado muito aqui da graduação, mas quem é que vai ensinar? E a gente está falando da formação de professores, não para a escola do ensino fundamental e médio, mas para os futuros professores da própria universidade. Então, acho que a pós-graduação também precisa acolher e absorver o debate étnico-racial no ensino. A gente precisa incentivar também pesquisas, cada vez mais pesquisas com esses temas e trazer, incorporar definitivamente em todos os PPCs de todas as áreas, todo o pensamento crítico negro que existe, né? Por exemplo, a gente está aqui falando de áreas como arquitetura, geografia, mas que tem um livro fundamental, que é Lugar de Negro, da Lélia Gonzalez. Quais são os PPCs hoje no Brasil que tem esse como uma leitura básica, né, elementar, que devia ser obrigatório em todos os cursos do nosso país? Em termos também ainda de extensão, eu acho que a educação popular é muito importante. Então dos lugares que a gente está, nas nossas universidades, né, fazer um material que facilite essa compreensão para o grosso da população, para a maior parte da população. A gente vem fazendo isso no Caderno Maloca, que é necessariamente um caderno de divulgação científica, que não conta nada para a CAPES. Divulgação científica não é aquele periódico científico elegante, mas que a gente tem, e acho, cumprido um papel significativo em diálogo com os movimentos sociais aqui em Foz do Iguaçu nesse debate. A gente tem o primeiro número que foi feito junto com o Quilombo Apepu, aqui perto de Iguaçu, o segundo número que é um dicionário de arquitetura de terreiros, enfim, que traz todo esse debate da terminologia arquitetônica que a gente vai buscar muitas vezes. Até o sistema trave, arquitrave, viga, pilar, são nomenclaturas de um sistema arquitetônico europeu e a gente desconhece as nomenclaturas que não vêm desse sistema. Então o dicionário vai um pouco tensionar esse debate. Fábio colabora, né, nesse número, e depois os dois, inclusive, que João coordenou, os dois números 3 e 4 aí sobre o racismo ambiental. Mas eu queria trazer, por fim, já para finalizar aqui essa minha colocação, algo que vem acontecendo aqui na UNILA, que talvez aconteça nas universidades de vocês, é que tem algumas áreas, sobretudo as áreas assim mais duras, que quase que deixam como, isso é uma questão para as humanas resolverem. Não tem a ver muito com a minha área. Como é que eu vou debater questão racial no ensino de cálculo, por exemplo? Então eu acho que a gente tem uma barreira para ultrapassar aí. E só para dar um exemplo nessa questão que eu trouxe, eu tenho debatido junto com outro colega nosso aqui, que é o Gabriel Cunha, a questão racial na questão tecnológica. Como que o concreto armado e toda a maneira como ele se organiza no canteiro de obras tem servido para reproduzir toda uma questão racial da exploração do trabalho, porque na linha produtiva da construção civil no Brasil, o serviço mais mal pago e mais precário é feito por corpos negros no canteiro de obras. Então, assim, a escolha tecnológica de toda uma matriz que construiu o século XX sob essa ótica do desenvolvimento, ela vai incidir com inúmeros problemas de acidentes de trabalho, de baixos salários, de falta de condições de trabalho sobre essas pessoas, que no Brasil tem cor. No Brasil e na América Latina, sendo que na América Latina é também o trabalhador indígena e negro que vai estar nessa base da pirâmide da construção civil. No curso de engenharia, por exemplo, ou de medicina, que seja, não importa a área,
quem são as referências negras, quem são os engenheiros negros. A gente pode citar assim rapidamente aqui, por exemplo, os irmãos Rebouças. A gente sabe disso, mas o pessoal das engenharias também precisa saber. Quem foi a Enedina Marques, aqui, engenheira, talvez a primeira engenheira negra do Brasil, foi do Paraná, da região sul, mas acredito que do Brasil também. Quem são os físicos negros, os cientistas negros brasileiros que estão aí produzindo conhecimento e que essas áreas duras deixam, vocês vão lá fazer a disciplina no outro departamento ou no outro curso, como se essas áreas não tivessem a ver com esse debate. Então eu acho que a gente precisa continuar avançando em termos de ensino e, claro, acho que Renato já falou muito bem, a própria presença desses alunos, acho que Fábio também falou isso, já vai tensionando o ensino superior e tensionando os próprios professores a fazer essa mudança em sala de aula. Mas a gente precisa avançar bastante mais. E acho que também o fato da gente estar discutindo isso aqui hoje, estar vendo, né, muitos trabalhos feitos nessa direção, eu acho que é um sinal de que os tempos estão trabalhando nessa direção. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Maravilha, pessoal. Ainda relacionado a esse assunto, em 2014, a Lei 2.990 estabeleceu a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos federais para pessoas negras. Isso significa que, a partir de então, em cada concurso para professor ou professora nas universidades federais, pelo menos 20% dos aprovados e aprovadas seriam pessoas negras. Entretanto, eu tenho visto formas de distribuição de vagas e interpretações equivocadas sobre os editais e sobre a própria lei, que dificultam ou impedem a efetividade da política de cotas. Embora esse percentual de 20% seja baixo, considerando aí a dívida histórica que o país tem com o povo negro, é um avanço fundamental. Então, levando em conta esses 10 anos de implementação, como vocês avaliam os impactos da política de cotas na composição do corpo docente de suas instituições e, mais amplamente, nos campos da geografia, da arquitetura e do urbanismo? Além disso, de que modo a presença dos professores e professoras negros e negras tem refletido no ensino, na pesquisa e na extensão? E essa questão é muito importante, certamente os professores também vão ter perspectivas a complementar o que eu vou propor aqui como início desse debate. Aí eu vou partir da arquitetura, porque, claro, se a gente está falando de professores negros e professores negros em todas as áreas e professor do ensino superior, a gente tem que ter essas pessoas fazendo suas pós-graduações, se tornando doutores. E acho que só muito recentemente a gente começa a ter um incentivo, uma política de bolsas, política de entrada na pós-graduação, entrada e permanência dessas pessoas. E eu vou trazer um pouco o cenário da nossa área aqui, da arquitetura. A gente tem o censo do CAL, não é esse último, mas o censo do CAL registrou em torno de 100 mil arquitetos no Brasil, logo que a gente conseguiu abrir o Conselho de Arquitetura. Para quem nos escuta e não sabe, foram aí umas 7 décadas de luta para conseguir sair do CREA e ter o próprio conselho profissional, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que foi aberto muito recentemente, ali em torno de 2010, 2012, quando foi feito esse primeiro censo. Naquele censo, eu estava voltando para o Brasil, morava em Cabo Verde, na África, mas eu voltava para o Brasil, estava aqui plantando o curso de arquitetura da UNILA, e eu fui atrás desse dado, se o censo do CAL tinha feito um levantamento também das condições de trabalho, do salário, das áreas prioritárias profissionais desses arquitetos e arquitetas negros formados no Brasil. E simplesmente aquele primeiro censo sequer tinha esse dado. Não foi feito o dado. O CAL fez naquela ocasião todos os dados sobre as condições de trabalho das mulheres, mas não fez sobre as pessoas negras. Se a gente tem cerca de uns 100 mil arquitetos formados, é mais ou menos em torno de 1 a 2
20% disso é que vai fazer o doutorado. Então, dentro dessa faixa de quem vai fazer o doutorado, que é o futuro, digamos, profissional dentro do ensino superior, também a gente teria que ver a quantidade de pessoas negras. Claro que de 10 anos para cá, com todas essas políticas, isso ampliou enormemente. Mas a gente precisa, talvez, uma política muito mais agressiva para garantir que essas pessoas saiam da graduação e tenham plenas condições de fazer os seus doutorados, e mais, a gente precisa urgentemente e maciçamente absorver os doutores formados no Brasil, porque eu queria lembrar que a PEC da morte, aprovada em 2016, que é a Emenda Constitucional 95, proíbe a realização de concursos para o serviço público nos próximos 20 anos, até 2046. Então, na medida em que a gente também tem a entrada e a formação de mais doutores, com possibilidade de se tornarem professores nas universidades, né, esses professores negros nas mais diversas áreas, a gente tem uma restrição em termos de contratação para o serviço público, simplesmente para manter aí, digamos, a saúde financeira do país, como se a gente tivesse que fazer quase que uma economia doméstica no serviço público, e não devia ser assim. Então, acho que existem muitas camadas dessas lutas para que a gente, de fato, consiga viabilizar a entrada maciça de professores negros e negros no ensino superior, que eu acho que é isso que a gente quer dizer, que no mínimo seja proporcional à população brasileira, 50% de professores negros em todas as universidades brasileiras, nas privadas também, mas sobretudo nas públicas. Primeiro, com relação à questão da entrada política de cotas para o ensino público, ou para concursos públicos voltados para a população negra, no caso da universidade, tem um movimento que a gente vem acompanhando nos últimos concursos que estão sendo realizados, tanto para substitutos para efetivos, uma tendência de uma movimentação, digamos assim, da lógica do racismo institucional partidário do racismo brasileiro e suas peculiaridades, porque o racismo brasileiro ele não é sutil, não é leve, ele é dissimulado, ele é forte, ele é impactante, ele é violento, ele opera em vários níveis da sociedade de forma dissimulada, ele joga o jogo do visível e do invisível, do é e que não é. Então, o que a gente vem acompanhando em alguns concursos universitários é um processo de fragmentação desses concursos, no sentido de inviabilizar a implantação das porcentagens mínimas para candidatos negros e negras. Ou seja, se você faz um concurso que tem 3 vagas, uma terá que ser voltada para a implementação das políticas de cotas. Mas se você pega as 3 vagas e faz 3 concursos diferentes, você escapa da porcentagem mínima que está na legislação. Esse movimento de pulverização e fragmentação do processo de concurso para exatamente ou barrar, ou inviabilizar, ou restringir, digamos assim, um direito querido para o movimento negro, para o movimento social negro no Brasil. Então, a gente vem acompanhando bastante isso. Outro ponto, no nível do concurso público, nos órgãos públicos federais, municipais, estaduais, que tem a legislação há 3 anos, em várias categorias, profissionais, várias áreas. Aí um pouquinho que o André falou, da permanência desses estudantes negros na pós-graduação. Por quê? Boa parte desses concursos hoje, diferente de outrora, que só exigia a graduação, hoje tem os seus respectivos baremas, mesmo não seja concursos acadêmicos, mas seja um órgão, concurso para exercício profissional em órgãos ministeriais, secretarias, elas têm no conteúdo de seus baremas a titulação, seja especialização, mestrado ou doutorado, como peso no processo seletivo. Então, a política de bolsas no ensino superior, sobretudo na pós-graduação, ela é fundamental para ser implementada, para garantir a quantidade e a qualidade de bolsas que permita essa população negra poder concluir seus cursos de pós-graduação e estarem capacitados e habilitados ao enfrentamento desse concurso e a permanência dentro desses órgãos. Isso é uma coisa também salutar e importante para ter no horizonte. E o terceiro ponto, entra com a questão anterior, se nós pegarmos a geração de negros e negras, professores ou técnicos em órgãos ministeriais ou secretarias anterior a nós, todos eles, boa parte deles, passaram por um processo de branqueamento. Eles tiveram que se moldar. Isso, de certa forma, mudou, porque com a política de cotas, aí, a maior revolução que esse país teve de forma concreta e substancial foi a construção da política de cotas na universidade. Deu portas para que a população indígena, negra, segmentos específicos como os quilombolas tivessem acesso ao ensino superior e trouxesse com eles a sua visão de mundo, as suas experiências, a sua bagagem. Aí de chegar em sala de aula, o professor fazer a proposta de fazer um projeto de uma guarita, no primeiro ano de curso de arquitetura, esse é um exemplo entre esses
aqui na Faculdade de Arquitetura, professores queriam fazer um projeto de guarita, e metade dos estudantes da turma eram negros, oriundos de bairros populares, onde eles moram, não tem guarita, não tem prédio com guarita. E eles questionaram o que é isso. Isso é um choque, entendeu? De realidade, um choque. É o Brasil profundo encontrando-se com a elite brasileira. É um jogo de espíritos. Então, o que eu quero falar nessa perspectiva é que a geração nova que teve acesso à graduação e à pós-graduação traz consigo experiência, bagagem, altera um pouco a memória ancestral, traz outras cosmopercepções, valores estéticas que possibilitam sim, mudanças mais profundas, não só no ensino, no profissional, mas também mudança na própria sociedade. E todos esses técnicos, esses profissionais, quando foram para uma Secretaria de Saúde, um hospital, ou para um órgão técnico de patrimônio, um órgão de construção, de planejamento urbano, eles vão olhar para esses territórios negros com outros olhos. Já tivemos convênios aqui com o órgão do patrimônio para fazer projeto de restauração de terreiros tombados, que era claro, era nítido, o tensionamento epistemológico dos cânones, digamos, da arquitetura afrocentrada, vinda das populações dos negros, nesse projeto, com os técnicos do órgão, do tipo. A gente fez um projeto, um movimento no terreiro Seja Bombé, terreiro da Roça da Aventura em Cachoeira, o mais antigo do Recôncavo Baiano, tombado nacionalmente, em 1960, que um simples fato de dar, a comunidade pediu para pintar todos os prédios de verde e amarelo, e os técnicos não entendiam. Verde e amarelo, bandeira do Brasil, é coisa meio feia, não tem conotação, não tem uma queda. Daí simplesmente falou, verde e amarelo porque a cor de BC do patrão da casa, a roupa dele e as portadeiras é verde e amarelo. Ele pediu para ser verde e amarelo, tem agência das entidades. Então, a concepção do que é belo, o que é feio, a concepção de estética, passa por outros processos epistemológicos e cosmológicos. Então, isso... Aí os alunos que estão lá, que são negros e negras, que vêm dos bairros negros, que vêm dos terrenos, que vêm dos quilombos, que estão nesse projeto de extensão com essa comunidade, eles vão ser formados em outras bases. E quando passarem nos concursos, eles estarão exercendo esses cargos, essas funções, com outras formas de se relacionar com a sociedade de forma mais democrática e mais horizontalizada. É um pouco esses os grandes desafios que a gente tem pela frente. Então, eu acho que essa questão é excelente, é fundamental, é uma das fronteiras da nossa luta hoje pela democratização racial da universidade. Eu era professor da UERJ em 2003, quando a UERJ começou a implementar as cotas no vestibular para ingresso estudante. Foi uma das primeiras universidades do Brasil a ter cotas raciais na graduação ainda, juntamente com a UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, e a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, um ambiente naquele momento bastante contrário às cotas raciais, e hoje, 21 anos depois, nós estamos discutindo cotas para ingresso de docentes nas universidades. Ou seja, a gente tem uma ampliação do debate, um avanço desse debate, evidentemente, como resultado das lutas do movimento negro, que tensiona isso e que pluraliza, na verdade, os efeitos e o escopo dessas políticas de acesso ao ensino superior. Eu acho que essa lei que fala de cota nos concursos públicos, ela é fundamental para esse processo de reposicionamento dos corpos negros e também dos saberes negros dentro da universidade brasileira. Eu acho que é a disputa pela ressignificação da presença negra no ambiente universitário. Eu tenho falado de 3 dimensões dessa ressignificação das presenças negras dentro do cotidiano universitário que vem sendo disputadas hoje em dia. A ressignificação da presença física dos corpos negros da universidade, que 30 anos atrás, os corpos negros eram raramente estudantes da universidade, muito menos docentes, quase nunca. Os filhos da graduação, mestrado, doutorado, sem ter tido aula com um ou uma docente negro ou negra, em todos os diferentes níveis. Então, raramente você tinha muito poucos estudantes negros e negras, e os corpos negros desempenhavam as funções de limpeza, segurança, no comércio da universidade, na Xerox. Hoje, a gente disputa a significação de um corpo negro na universidade. Um corpo negro, hoje, como o meu, pode ser docente na universidade. Mas, além disso, isso só avança na medida em que a gente avança também com outras 2 dimensões dessa presença negra. A presença política negra e a presença epistêmica negra na universidade. Então, hoje, essas dimensões são entrelaçadas. É assim que eu acho que a gente vem conseguindo combater os mecanismos para driblar essa lei nos concursos públicos. Há estudos hoje já mostrando que há mecanismos em todas as formas de concurso público para driblar as cotas raciais. Na universidade, o mecanismo é o mais simples, que é fazer editais para uma vaga só, e aí você não precisa cumprir a cota. Já hoje, nós temos forma de combater isso aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo. Nós fizemos gestões, o Ministério Público entrou junto também, para que a compreensão de que a cota deve ser cumprida no lote total de concursos da universidade. Então, a implementação da cota de 20% não é
edital a edital, e sim para o conjunto de lotes de vagas que a universidade tem. E aí, né, a implementação disso pela instituição universitária se deu através de um sorteio. A universidade pegou todos os concursos que vão ser realizados agora, nesse ano, e sorteou dentro de 20% das vagas que deveriam ser específicas para o atendimento das cotas raciais. Isso é uma maneira da gente tentar evitar cobrir a cota racial, que é uma coisa que já vinha acontecendo. Departamentos não abriam concursos com 3 vagas ou mais, que é onde se começava a ser obrigatória a implementação da vaga reservada para a pessoa negra, e a gente conseguiu criar um mecanismo institucional para evitar isso. Evidentemente que existem outros mecanismos para driblar isso. Acho que o Fábio chamou a atenção disso, nos baremas você tem maneira de conseguir evitar ou enfraquecer candidaturas negras. Você tem mecanismos na própria definição dos tópicos, dos temas que vão constar nos concursos, na composição das bancas, na composição das comissões que elaboram os pontos dos concursos. A gente hoje vê aqui disputa todas essas dimensões. A presença política negra na UFRJ, porque a gente tem coletivo de docentes negros, né? A gente tem o MEABI, que é interunidades, enfim, são as formas de disputa institucional que a gente vem conseguindo para tentar incidir sobre essa dimensão dos concursos. Eu quero só complementar essa dimensão, que é a importância da presença política negra, através de outros avanços institucionais que vem aparecendo por aí. Aqui, por exemplo, a gente criou uma superintendência de políticas de ação afirmativa dentro da estrutura da universidade. Isso é uma forma de transformar, de criar uma esfera institucional que vai, enfim, abrigar, né, a vigilância sobre esses comportamentos institucionais, que são formas de racismo institucional. Driblar a lei de cotas nos concursos públicos é uma forma de racismo institucional. Então, nós temos uma superintendência aqui, outras universidades que têm não só superintendência, mas têm pró-reitorias de ações afirmativas, enfim, tentam dar conta desse conjunto amplo de políticas que a gente vem tentando implementar para disputar o ambiente universitário. Eu queria chamar a atenção dessa necessidade para a gente conseguir chegar nessa ponta da implementação de cotas nos concursos, de como a gente precisa de um pool, um mix de políticas, que vem desde que começou em 2003 com a cota no acesso, no ingresso à graduação. A gente ampliou essa discussão, chamando a atenção para as políticas de permanência, para uma necessidade de racialização das políticas de permanência, que não podiam ser compreendidas só como assistência estudantil, mas também deveriam ser pensadas como o processo de disputa curricular, que é fundamental para a permanência acadêmica dos estudantes, enfim, estudantes negros e negras, que encontravam dificuldade, por exemplo, de tratar os seus temas nos seus trabalhos de conclusão, de tratar os temas que têm a ver com as suas realidades, como o Fábio chamou a atenção na sua resposta aqui, de tratar suas realidades nas disciplinas, etc. Tudo isso tem a ver com esse processo. Ou seja, nós estamos falando aqui da necessidade de uma política, de políticas que se enredam, né, fortalecendo trajetórias negras dentro da universidade. E aí eu estou falando não só das políticas de cotas na graduação, políticas de permanência, políticas de iniciação científica, políticas de bolsa na pós-graduação. Nós temos disputado isso. No meu programa de pós-graduação, por exemplo, hoje nós temos uma política de distribuição de bolsas, que é uma política afirmativa, ou seja, né, além de cota racial para ingresso no nosso instituto, nos cursos de mestrado e doutorado e planejamento urbano e regional que o IPUR oferece, nós temos também uma política afirmativa de bolsas, né, que privilegia primeiro estudantes optantes, ou seja, estudantes negros e negras são ingressantes. Então é fundamental a gente pensar nisso, de fortalecer trajetórias negras na universidade. Isso só é possível graças a essa ressignificação das presenças negras na universidade, da presença física dos corpos negros, das formas de performatização dos corpos negros, mas também das posições dos corpos negros dentro da comunidade universitária, mas também a ressignificação da presença política negra, disputando institucionalmente essas dimensões, e a presença epistêmica negra. Acho que esse é o quadro no qual hoje nós nos colocamos na disputa pela efetiva implementação das cotas dos concursos públicos, que é ainda objeto de diferentes formas de racismo institucional para tentar driblar essa lei. Continuando o nosso debate, agora a gente vai fazer um gancho com isso que o Renato falou sobre a representação, a necessidade de ressignificar a presença negra nos espaços. Renato, em sua entrevista para o dossiê Cidades Africanas, publicado na revista Laje, você fala sobre o branqueamento do território, a partir da cartografia, que apaga e invisibiliza elementos não brancos. Na arquitetura e no urbanismo, esse apagamento também ocorre nos projetos quando, por exemplo, a dita escala humana é representada por personagens brancos, sem rosto. A representação tem um papel importante, tanto na geografia quanto em arquitetura e urbanismo, seja nos mapas ou nos projetos. Então eu queria ouvir de vocês como podemos transgredir essa forma hegemônica de representação do espaço, considerando as necessidades e especificidades dos territórios afro-brasileiros. André, podemos te ouvir primeiro?
Muito importante você trazer isso à tona. Eu acho que existem várias dimensões da representação, que os colegas já tocaram antes. A primeira coisa é a questão dos corpos negros que estão circulando nessa universidade, dos corpos negros que integram nossos currículos, e acho que especificamente a questão da arquitetura tem muito a ver também com o desenho e com a representação arquitetônica. Antes de entrar nesse tema, eu queria comentar um pouco da disputa curricular, o quanto a gente ainda tem um ensino muito eurocentrado no ensino superior brasileiro, e é difícil às vezes abrir mão. A gente aqui na Unila, não vou dizer que foi simples, porque a gente não sabia se ia funcionar, mas a gente não tem um semestre inteiro para tratar, sei lá, de barroco, renascimento, gregos e romanos. Isso é uma parte muito pequena do nosso currículo, porque a gente precisava dar espaço, por exemplo, para os povos originários, para os povos que aqui habitavam antes da chegada dos europeus. Então tinha outras coisas que eram igualmente relevantes, ou mais relevantes, na verdade, para a gente colocar no currículo. E claro que para colocar uma coisa, a gente diminui outras coisas. Acho que a primeira questão que se coloca também nessa representação é aonde estão essas práticas, que espaço ocupam em termos de carga horária nos currículos dos cursos. Então acho que esse é um tema cada vez mais importante a gente ampliar em termos de espaço, e com coragem mesmo. Eu não vou mais usar tal referência eurocêntrica, eu não vou mais gastar meu currículo com esse tema, porque eu preciso colocar esse outro tema que é mais relevante para a nossa realidade local. Eu vou fazer um parênteses aqui, espero não tomar muito tempo com isso, mas assim, eu morei e trabalhei em Cabo Verde aí por quase 4 anos, ajudei lá a implantar o Centro de Investigação e Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da Universidade de Cabo Verde. Talvez ali, claro, eu antes já estava começando, isso já faz muitos anos, mas eu já estava começando com essas questões quando cheguei em Cabo Verde, um país negro, a sua universidade com negros em todos os lugares, professores na reitoria, nos espaços de gestão, nos alunos. E aí eu fui chamada, para além de implantar o centro de pesquisa, eu também fui chamada para ministrar algumas disciplinas. Uma delas era arquitetura, essa disciplina genérica que tem muitos cursos de engenharia civil. E aí quando eu me deparo, primeiro é uma turma de engenharia civil, você vai falar, nossa, o que eu vou dizer em um semestre de uma disciplina de arquitetura, que a gente debate em 5 anos, em um semestre, o que é importante trazer para esses futuros engenheiros, e aí depois, o que eu vou trazer para esses futuros engenheiros aqui, nesse país, Cabo Verde, país negro. Ali eu já me deparo com essa dificuldade de montar essa disciplina, pela falta de bibliografia, esse monte de coisa. No centro de investigação, a mesma coisa, a gente foi chamada, eu e a Tatiana Ori, para implantar esse centro que não existia, universidade muito nova, a primeira universidade pública do país, fundada em 2006, eu chego lá em 2009, e a gente vai querer formar a biblioteca desse centro. E aí, assim, a gente se depara com uma total ausência de livros em português, e a questão linguística é significativa, que fala sobre território, dessa perspectiva do continente africano, que fala a partir de Cabo Verde, da arquitetura. Começa a ficar evidente o quanto é uma hegemonia de construção de pensamento e visão do mundo absolutamente dominante, né? Ali eu começo a ver essa paralaxe da incongruência da literatura que a gente usa, que formata o nosso olhar sobre o objeto para pensar a nossa realidade. Então acho que eu fugi um pouco do tema da representação, mas é a representação também como a gente vê o mundo e como a gente é formatado a ver o mundo de uma outra maneira. E nesse ver o mundo, a gente começou ali, eu com Pati, a debater também a representação arquitetônica, no sentido que o desenho arquitetônico é extremamente higienizado. Recentemente eu tenho debatido como é que essa higienização do desenho, ela também não deixa de ser uma representação racista. E eu tenho trabalhado muito em sala de aula com os alunos, eu convido todos a reavaliarem o livro Por uma Arquitetura, um clássico do Le Corbusier, escrito em 1922, que tem enormes trechos racistas e um desdém por aqueles povos do sul, palavras dele. E como tem também um juízo de valor daquilo que é a ordem é moralmente bom, e o que é a ordem é essa ordem cartesiana do mundo.
Ou seja, a gente vai sendo formatado em arquitetura para tudo aquilo que não é a ordem cartesiana do mundo, a entender como imoral, como ruim. Então, as manifestações espontâneas da cidade, as ruas que não estão nos quadriculados xadrez, o uso do espaço exterior da casa para fazer a comida, para você socializar com seus vizinhos. Então, todas essas manifestações espontâneas que estão fora da ordem, elas também, de alguma maneira, trazem uma dimensão racial nessa percepção que vai organizar também a representação, no caso gráfica, em arquitetura. Eu fiz uma pesquisa, já faz uns anos, no site ArcDaily, da ArcDaily Brasil. Eu analisei 300 desenhos de arquitetura na página de concursos. Eu analisei a página que trazia as pessoas premiadas, os projetos premiados em concursos no Brasil. E desses 300 desenhos, eu encontrei corpos negros, vejam, em projetos de arquitetura, em apenas 3 desenhos. Um desses projetos era um anfiteatro popular no Recife. Agora eu esqueci o nome de uma ocupação lá, era resistência com o avanço da especulação imobiliária, e existia nesse palco, na representação de projeto desse anfiteatro, estava tendo uma apresentação de maracatu. Então o desenho era essa apresentação de maracatu. Vocês acreditam que neste desenho, no Recife, não tinha uma pessoa negra nem assistindo esse maracatu e nem performando esse maracatu? O outro desenho que me chamou muita atenção foi um projeto para uma espécie de centro cultural em Paraisópolis, em São Paulo, que 40% da população de Paraisópolis é negra. A representação dos frequentadores desse centro cultural eram todas brancas e não eram só pessoas brancas, eram pessoas brancas vindas da Faria Lima, porque elas estavam de terninho. Então, assim, não era só o corpo branco, mas era qual corpo branco, além de tudo, completamente desconectado daquela realidade. Então, assim, bibliotecas públicas, projetos de bibliotecas públicas também tinham um corpo negro. Então, assim, é muito aviltante essa ausência do corpo negro em todas as dimensões, inclusive na dimensão da representação arquitetônica. E isso, infelizmente, tende a piorar com agora esse vício dos arquitetos e estudantes a renderizar todos os desenhos e fica tudo muito plastificado, tudo muito hegemônico, e a tendência é cada vez mais se afastar dessa realidade cotidiana nossa, dos corpos múltiplos que a gente tem no nosso país. Claro, os corpos negros, mas também gordos, idosos, de pessoas com deficiência. A questão da representação é importante, é necessária do ponto de vista de poder pressionar as relações sociais, que as representações, tanto nos projetos de arquitetura, nos desenhos, nos croquis, nos folders, mas também meios de audiovisuais, elas retratam, de certa forma, as hierarquias sociais, as hierarquias raciais e, sobretudo, o racismo estrutural que a sociedade possui está ali visibilizado nos projetos e suas representações. Porque as representações são as formas como a gente vê o mundo, e nós somos compostos, nossa subjetividade, através desse cruzamento de relação de poder. Mas, ao mesmo tempo que a representação ela é uma potência transformadora, de crítica, de levar autoestima, de reconhecimento, valorização, de respeito, de cidadania para segmentos sociais subalternizados, sejam ciganos, indígenas, quilombolas, povo de terreiro, população negra em geral, ela também pode ser um instrumento de dominação, de controle, de administração das massas, de opressão, porque a representação ela é um meio, e ela traz consigo ao mesmo tempo a potência transformadora revolucionária de cidadania, mas também o germe da opressão e da dominação. Exemplo, no último governo nós tivemos mulheres em postos importantes de governança, tivemos homens negros em postos importantes de governança, e no entanto, essas mulheres, esses homens negros não representavam e não representam a luta histórica das mulheres e nem a luta histórica da população negra do país, mas foram colocados lá porque eram mulheres e eram negros. E aí o espectro político brasileiro, como diz a nossa filósofa importante, entre direita e esquerda, nós continuamos negros. Isso é utilizado tanto pela extrema-direita quanto a direita, o centro, a esquerda e a extrema-esquerda. Isso é algo comum da modernidade, nós fazer política em todos os segmentos políticos. Isso é uma coisa importante a se levar em conta. Essa representação, ou seja, aquilo que o Itilerantes fala no seu livro Urbanismo Fim de Linha, no sistema capitalista contemporâneo, do capitalismo de acumulação flexível, a cultura é a engrenagem fundamental. Por quê? Porque faz com que os governos valorizem, aumentem a autoestima daquelas comunidades, reconhecendo a sua cultura e as suas especificidades, mas como forma de esvaziar a responsabilidade do Estado de lhe dar trabalho, emprego, segurança, educação, saúde, esvaziando deles da obrigação de levar cidadania e os direitos básicos. E a questão da
representatividade está dentro desse esbojo. Isso na realidade brasileira. Por exemplo, nas cidades africanas, que a gente desenvolveu uma pesquisa sobre as megacidades africanas, que dá origem à disciplina Cidades Africanas na Contemporaneidade. Você pegar todas elas, todas as megacidades africanas da África Ocidental, África Central e África Oriental, tanto aquelas que já foram construídas, que estão sendo construídas, aquelas que ficaram só no projeto, aquelas que foram engavetadas, mas trazem no seu material de representação, de propaganda, de difusão do mercado das incorporadoras, a população negra. Os negros estão lá. Mas que negros são esses? É a elite negra desses países, com a estética ocidentalizada, de paletó e gravata, e as mulheres magras, nariz afinado, cabelo escovado, roupas ocidentalizadas. Que elite negra é essa? A elite dos assimilados, que foi um projeto da colonização europeia de poder construir uma elite burocrática entranhada no aparato colonial que fizesse de ponte e conexão da dominação dos povos, demais povos autóctones do território, ou seja, os chamados indígenas daqueles países, como forma de estratégia de dominação. Então entra outra categoria que é a questão de classe. Então observe, a gente não pode deslocar e desconectar a questão da representatividade dentro da lógica capitalista. Não tem como, porque ela vai ser utilizada como emancipação dos subalternizados, mas vai ser mobilizada também quem está na elite, está no sistema de poder para controle, dominação e alienação. Então tem que saber como trabalhar nisso. E aqui é interessante, Salvador, com o seu passado colonial, escravocrata muito grande, além da persistência da continuidade do quarto de empregada nos projetos e dos acessos em shoppings, em prédios de comércio, de serviço, de hospitais, sempre você vai ter uma entrada principal, uma entrada de serviço, mas a entrada do branco e a entrada do negro. Você vai ter alguns empreendimentos imobiliários, quando você traz tanto, sobretudo aquele da Orla Atlântica, da Orla Norte do estado da Bahia, nos paraísos tropicais, sempre a representação da família feliz, a família patriarcal ocidental, o pai, a esposa, os filhos, um homem branco, patriarca, que conduz a família, mas sempre vai ter uma representação que sempre me chama a atenção. Vai ter ali no desenho, na fotografia, na publicitária, uma pessoa negra, uma mulher negra. Mas que mulher negra é essa? A babá dos filhos dos brancos. Ou seja, reproduz a lógica da Casa Grande Cesárea, reproduz a continuidade do sistema escravocrata e colonial. No espaço arquitetônico, que é o quarto de empregada, que é o elevador principal, o elevador de serviço, que é o vestiário, o pessoal da limpeza e da portaria, que geralmente são homens e mulheres negras, e no desenho está ali, nos chamadas, dos encardes publicitários, dos empreendimentos, dos conjuntos, a orla das praias do litoral norte da Bahia, sempre a família feliz, patriarcal e ocidental, e a figura da presença negra. Mas que lugar dessa presença negra? Uma mulher negra que está ali para servir como integrada, atualizando a lógica colonial escravocrata, para poder, como uma ama de leite, cuidar e criar os filhos dos brancos, para poder deixar a senhazinha branca liberada dos afazeiros e obrigações objetivas e materiais de seus filhos, para estar com seu tempo livre servindo ao seu marido branco. Então é uma situação de subalternidade, de servidão, que está ali posta, está sendo representada. Então é só esse cuidado. A gente não tem que romantizar a representação. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque ele joga um jogo perigoso. É uma ferramenta potente de emancipação e libertação de subjugados e oprimidos, mas ela também pode ser mobilizada pelo sistema capitalista, pelos órgãos governamentais, pelas elites, como forma de alienação, já que você dá a representatividade, você dá o espaço, não precisa ir muito longe. Pegue nossos governos progressistas, onde é que estão os negros em cargo de liderança? Quais são os ministérios e as secretarias? Geralmente dos direitos humanos, da cultura, das artes, da igualdade racial, mas os outros ministérios que têm poder econômico e estruturante do país, de educação, de saúde, de planejamento urbano, das cidades, da economia, das fazendas, aqueles que realmente têm os recursos e têm condições materiais objetivas de transformação social, da transformação do racismo estrutural e institucional brasileira, não estão na mão dos negros. Então, a gente tem que ter cuidado com a representatividade. Ela é importante e necessária, mas também ela pode ser uma armadilha. Em relação a isso, todo cuidado é pouco. Entre esquerda e direita, nós continuamos negros e negras. Queremos te ouvir agora, Renato. Por favor. Eu lembro que eu orientei uma dissertação de mestrado da Stephanie Santos Silva. Hoje a Stephanie é professora da FAO, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFRJ, né, onde ela chamava atenção para essa dimensão do branqueamento da imagem na constituição dos projetos arquitetônicos para um processo de transformação aqui do Rio de Janeiro, chamado de Porto Maravilha, projeto de renovação urbana na zona portuária aqui da cidade do Rio de Janeiro. E a partir dessa leitura das imagens, as imagens renderizadas, ela chamava atenção disso. Eu, como sou arquiteto, né, não tinha essa
essa dimensão de como, nas próprias ferramentas técnicas de constituição dos projetos arquitetônicos, você não tem figuras negras para conseguir entrar na representação. A boa parte dos aplicativos, softwares de produção de projeto você não tem como colocar uma pessoa negra, você não tem como pluralizar e instaurar a representatividade ali. As formas de representação projetadas como imagens de futuro para aquela área, era exatamente isso que a André chamou a atenção, que o Fábio também trouxe, né, um pouco da resposta dele. Eram sempre pessoas brancas, de terno, etc., e nada a ver com a forma de existir negra que existia na região. Então ela contrapõe essas imagens, né, a fotos, por exemplo, né, que é outra forma de representação, das existências negras da região. Rodas de samba, enfim, atividades culturais, a própria forma de morar e ser da região. Temos que disputar as ferramentas técnicas, temos que disputar os processos de formação de imaginário, porque eles se enredam na constituição desses processos de transformação territorial que, via de regra, são sempre expulsão de populações negras em áreas que são objeto da gama de valorização pelas forças do capital, enfim, que mobilizam agências do Estado a seu serviço. Né? Então a gente tem aí, nesse processo de renovação urbana, são sempre também processos de branqueamento do território, né? São processos de branqueamento do território na escala da cidade, né? Na escala intra-urbana. E creio que é fundamental a gente pensar em a disputa tem que estar colocada em todas as dimensões. Sempre com essa ressalva que o Fábio chamou a atenção, que é um problema, é um risco das formas de apropriação pelo próprio capital da busca por representatividade negra, seja nas ferramentas técnicas, né? Seja na dimensão do próprio imaginário de projeto. A gente está vendo agora, por exemplo, o empreendimento arquitetônico, o empreendimento imobiliário nessa região do Porto, que está expulsando a população negra, enfim, acabou ali com grande parte dos barracões de escola de samba, que movimentavam inclusive uma economia popular, uma economia solidária negra também, além, evidentemente, da prática cultural do samba, que foi diminuída pela transformação desses barracões em terrenos para a construção de grandes imobiliárias. Mas a gente vê hoje um empreendimento com o nome de Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres é um compositor, pintor, que chamou aquela região de Pequena África. Ou seja, existe uma forma, as forças do capital imobiliário começam a se apropriar da própria luta negra por memórias, por uma gramática espacial que valorize protagonismos negros no passado. Então sempre existe esse risco da apropriação por outras forças, sempre existe o risco de uma constituição, de uma representatividade que nos enfraquece, mas esse é o risco das próprias políticas de ação afirmativa como um todo. Muitas vezes elas constituem, conseguem fortalecer e reduzir as desigualdades entre grupos raciais, mas aumentando as desigualdades entre grupos raciais, constituindo uma pequena elite do grupo racial subalternizado, no caso, nós, grupo negro. Então, você pode construir uma elite negra, intelectual, econômica, etc. E ao mesmo tempo, grande parte da população negra ser expulsa desses lugares. Grande parte da população negra permanecer em condição de desfavorecimento econômico, social e cultural. Enfim, tem essa dimensão dúbia. Então, é fundamental que a gente enrede essas dimensões do branqueamento da imagem, e aí disputar as ferramentas técnicas de produção de imagem, de produção de representações também, mas junto com o branqueamento cultural e o branqueamento da composição populacional nos projetos arquitetônicos e urbanísticos, ou nos processos, na verdade, de transformação territorial. Obrigado mais uma vez, André, Fábio e Renato, pela rica conversa. Então vocês podem ter agora suas palavras finais, enfim, agradecimentos. Quero agradecer mais uma vez a Urbanidades pelo convite, ao João pela mediação desse debate. Antes de finalizar, os professores trouxeram aí um tema muito importante que a gente não pode ignorar. A gente está passando por uma greve já há mais de 2 meses de servidores e professores das universidades públicas brasileiras, e essa greve ela não é só por condições de trabalho, é evidente que essa é a pauta principal, mas eu queria só lembrar alguns números que tem tudo a ver com o nosso debate. Em 2016, o orçamento da universidade pública no Brasil era 1,5 bilhão. Em 2023, é de 188 milhões. É um corte brutal nesse orçamento. E, evidentemente, que boa parte do corte é da própria assistência estudantil. Em 2016, 2,5 bilhões, agora está 1,2 bilhão. Caiu pela metade. E quando a gente fala assistência estudantil, a gente está falando quem são as pessoas que mais precisam assistência estudantil no universo das universidades públicas. A gente falou isso, esse debate todo. Então é preciso reconstituir o orçamento, é preciso reinvestir na assistência estudantil e outras políticas de permanência, mas sem verba não é possível fazer isso. Então acho importante sensibilizar toda a sociedade para o que significa um movimento grevista, que tem a ver com as condições de trabalho da categoria, mas tem a ver também com a própria sobrevivência da universidade pública, que tem sofrido enormemente com cortes orçamentários, enquanto verba
verba pública está cada vez mais financiando o ensino privado, que aqui os colegas já falaram, quem é classe média brasileira, elite brasileira, ou está indo para fora do país, ou está indo para o ensino privado. Então, para onde está indo a verba? Então, é importante a gente também entender racialmente a divisão da riqueza nacional, que sempre são as mesmas pessoas e o mesmo povo e a mesma população que vai sofrendo com esses cortes. Para encerrar, eu queria agradecer enormemente os professores, Fábio e Renato, sempre um aprendizado com vocês, a gente acompanha, usa o trabalho de vocês em sala de aula para o nosso próprio crescimento intelectual, mas é sempre muito bom ouvi-los, então eu queria agradecer essa manhã de debate intenso e profícuo que a gente teve a oportunidade de participar aqui. Eu queria também agradecer à Urbanidades pelo convite, agradecer a João Pena também pela mediação aqui, uma experiência extremamente importante, uma reflexão necessária de pensar cidades afro-brasileiras e afrodiaspóricas no contexto político, social e cultural contemporâneo, extremamente importante. É sempre um grande prazer poder compartilhar o tempo e ouvir e escutar a amiga Andréa Moazab, o colega Renato Emerson, no qual nós temos grande respeito e admiração pela trajetória, pela produção intelectual e pela militância, sobretudo, e estarmos juntos aqui essa manhã compartilhando, ouvindo, é sempre um grande aprendizado e um grande prazer, sobretudo inenarrável, de partilhar nesse momento com vocês. Então, muito obrigado. Vamos em frente nessa luta diária pela emancipação da nossa sociedade em todos os aspectos. Eu também queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao podcast Urbanidades, agradecer ao Dali, agradecer à revista Laje, pela possibilidade de estar compartilhando ideias, trocando e ouvindo também o Fábio e a André, que são referências super importantes para nós, enfim, companheiros. Que bom que a gente está podendo hoje estar na universidade se enredando, fazendo coisas, tentando descolonizar, e esse podcast eu tenho certeza que é uma ferramenta importante para isso também. Ouvi-los é ótimo sempre, lê-los é ótimo também, e estar com vocês é muito, muito bom, muito enriquecedor, que a gente tenha mais momentos como esse. Agradeço muito e obrigado, João, pela excelente mediação, pelas questões difíceis que colocou para nós. Foi muito bom, foi ótimo aqui. Obrigado. Pessoal, adorei nossa conversa, acho que tem muita coisa para ser pensada e construída junto. Quero lembrar que a discussão é mais ampla e pode ser acessada na revista Laje e nos demais episódios desta série. Agradeço ao pessoal do Urbanidades por terem aberto espaço para essa discussão, que é tão importante. Até a próxima. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.